misericórdia nos conceda muita paz. Meu nome é Giovanni. Meu nome é Andréia. Nós somos responsáveis por realizar o estudo do capítulo 6 do livro No Mundo Maior. O título do capítulo é Amparo Fraternal. O livro foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e ditado pelo André Luiz. Só esclarecendo, a André é minha esposa, né? A gente convive em casa todos os dias, então a gente acha que não entende que não tem problema nenhum a gente ficar junto aqui sem máscara, tá bom? O capítulo que nós vamos estudar, ele começa com um trabalho que o Calderaro e o André Luiz vão realizar, ainda apoiados, né, no amparo da nossa irmã Cipriana, que a gente já veio estudando nas últimas semanas, e ela designa os dois para iniciar um trabalho junto da nossa irmã Cândida e da nossa irmã Julieta, e nós vamos entender o que se passa ali nessa nova tarefa. Noite fechada, encontramo-nos à porta de aposento modesto em santuário humilde. Gentil irmã de nossa esfera nos aguardava no limiar, saudando-nos atenciosa. Avançou o Calderaro perguntando: "E Cândida, como passa?" "Muito bem, deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na crosta reclama certas providências." Entramos. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos da extinção do tônus vital eram visíveis. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo, através de fios muito frágeis. Pela doce luz que lhe nimbava a fronte, emitida pela sua própria mente, eu lhe observava a grandeza d'alma, o sereno heroísmo. Junto dela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado acariciava-lhe aos cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas em contínuo fluxo. O assistente indicou-me, explicando: "É a filha a despedir-se. Ouçamo-las." Então, nesse primeiro pedaço aqui, o que a gente tem? A gente tem a introdução da história ali, né? Apresentando a nossa irmã Cândida naquela situação de desenlace. Ela se encontra num quarto, né? Num leito de hospital, de uma casa de saúde. Ela está ali numa situação que aos olhos físicos está apenas a nossa irmã Cândida e a filha dela, Julieta. O que chama a atenção é a presença de um espírito ali, indicado pela Cipriana, que já estava velando por ela, né? Parece que estava o tempo todo junto ali da nossa irmã Cândida. E o André Luiz observa que ela está num processo já avançado de desenlace, ela já está bem liberta já do corpo físico, no seguinte sentido, que os fios que prendem o espírito ao corpo, o corpo espiritual ao corpo físico, já estão bem frágeis. E também chama a atenção do André Luiz a expansão mental da nossa irmã Cândida, né? Que faz com que ela tenha uma luz que emana da sua mente ali, do seu cérebro, né? Que denota ali para ele o sereno heroísmo dela, a grandeza daquela alma que está naquele processo de desenlace. A filha está ali ao lado, ele fala que ela está com o rosto pálido, o corpo encurvado, né? Todo preparado para todo
demonstrando a maneira como ela está sentindo, perfeito, aquele sofrimento dela, né? E aí vai ter o diálogo entre a mãe e a filha. Cândida, animando-a com dificuldade, falava comovida: Julieta, minha filha, tenha cuidado consigo. Você sabe que provavelmente não mais me levantarei. Receio deixá-la entregue aos embates do mundo sem mãos amigas. A moça trazia a garganta comprimida. O pranto copioso testemunhava-lhe a extrema angústia. A mãezinha, porém, refreando a custo a comoção, prosseguia generosa: meus filhos abandonaram-nos, estamos sozinhas e precisamos pensar. A gente achou interessante, nesse momento, a serenidade de Cândida na explicação da filha. Ela pensar, precisamos pensar. E esse precisamos pensar, a gente deve pensar sempre com Deus. E é o que Cândida faz. Ela pensa e eleva o pensamento para Deus. Isso traz para ela uma serenidade, apesar da situação de extrema dificuldade, né, que a gente já está vendo aqui e que vai ser relatado também ao longo desse capítulo, que a gente vai observar, essa dificuldade extrema que elas estão, ela está pensando com Deus. Tem um documentário que chama I Am, Você Tem o Poder de Mudar o Mundo, do diretor Tom Shedike, não sei se é assim que se pronuncia, de 2011. E a gente acha interessante fazer esse link com a gente aqui, né, esse documentário que não tem um cunho religioso, digamos assim, e com vários técnicos, várias pessoas especialistas nessa área, né, psíquica, filosófica, científica, com o espiritismo, com a base que o espiritismo nos traz, né? Então, o que ele fala lá? Ele fala que as nossas emoções estão 100% relacionadas ao nosso raciocínio, né? E que quando as nossas emoções estão atribuladas e não estão organizadas dentro da gente, isso atrapalha muito a nossa capacidade de resolução dos problemas, das dificuldades. E aí a gente já consegue observar que a Cândida, ela tem isso, ela já tem essa noção de que se ela pensar com Deus, com a sua elevação, né, elevar o seu pensamento, né, para a espiritualidade maior, para Deus, ela vai conseguir ter uma clareza maior na resolução dos seus problemas. Então isso fica uma lição já logo aí nesse início desse diálogo, né, tão curtinho, já fica a primeira lição para a gente. Noto-a perturbada e mais aflita nestes últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para nossas despesas. O que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude. Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente, rogo ao Senhor não nos desampare. Temo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. E depois de ligeira pausa, em que apertou mais carinhosamente a destra da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, a enferma continuou: ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro? Tranquilize-me, querida. A moça enxugou as lágrimas abundante e informou: não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando. Mas a costura rende tão pouco, acentuou a enferma em tom desalentado. Não se veste tanto. Além dos nossos recursos naturais, tomei pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses, tudo retornará ao ritmo normal. Permita, ó Deus. Fim do intervalo mais longo, indagou a doente: onde está Paulino? A filha ruborizou-se e respondeu acanhada: não sei, mamãe. Não se vem há muito? Não, tornou a moça tímida. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para outro e não vejo pessoa a quem solicitar assistência para sua mocidade. Que será de você, sozinha ao sabor das circunstâncias? O mundo está referto de homens maus que espreitam o ensejo de flagiciar. Nesse instante, dos olhos lúcidos de Cândida escaparam algumas lágrimas que abrasaram o coração. Se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações.
Procure recursos num trabalho digno. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento. Mas nunca me arrependi da humildade do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me lancinaram o coração. Todavia, neste gravado de silêncio e de dor, a paz é a coroa de minha alma e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Aí a gente já pode fazer uma outra pausa, porque já é uma outra aula, né? Nós vamos aqui entrar um pouquinho naquele onde que Jesus fala pra gente sobre entrar pela porta estreita, né? Então aqui eu vou ler só um trechinho, tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então aqui Jesus já deixa pra gente muito explícito, né, que a porta estreita, ela é difícil, ela não é fácil. A gente vai encontrar muitas dificuldades no caminho. E a Cândida faz a orientação para Julieta para que ela entre por essa porta estreita, né? Ela pega a filha e traz para um outro nível de consciência espiritual, né? Trazendo ela para que ela não se deixe dominar pelas paixões do mundo. Por quê? Por que ela fala isso? Porque, olha só que interessante é esse trecho, né? Neste gravado de silêncio e de dor, a paz é a coroa de minha alma, né? Olha só, né? Quantos de nós, né, consegue ter essa consciência com essa serenidade e a paz da alma, né? E aí Jesus, ele fala pra gente que a porta é estreita e que difícil é o caminho, mas que é o caminho que a gente tem que seguir, né? Por quê? E a gente pode lembrar também daí, né, de outro trecho, que é onde Jesus fala assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, apesar, quer dizer, o que ele já está falando pra gente aí? A porta estreita é difícil, né? Mas, se você seguir pelo caminho que eu tô te explicando, que eu tô te mostrando aqui, que eu vim aqui para exemplificar, o que vai acontecer? Você vai sentir essa paz de consciência, que é o que a Cândida sente, né? Você vai sim passar pelo sofrimento, pela dor, pela dificuldade, mas vai haver o crescimento, o amadurecimento espiritual. E eu vou estar contigo todos os dias, né? Todos os dias da tua vida, todos os dias da tua dificuldade, você vai sentir essa paz, né? Essa paz no teu coração e na tua alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o Kardec estuda aquela passagem que Jesus fala para Pilatos que o meu reino não é desse mundo, provando para ele assim, que a dificuldade que ele enfrenta na Terra é justamente porque a gente ainda não internalizou isso aqui na nossa existência material. E nesse capítulo nós temos uma instrução dos Espíritos chamada o ponto de vista. E essa lição sobre o ponto de vista, o Espírito de Verdade, ele vem trazer para a gente justamente essa percepção diferente da nossa existência, que é o que a Cândida mostra para a filha dela. Então, quando ela vai falar da pobreza, da dificuldade ali que ela passou ali, né, da viuvez, o que ela fala? Ela fala assim que o pai, né, quando desencarnou, deixou para eles uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Então ela consegue ter uma compreensão diferente. Mesmo a dificuldade que ela passou com relação à doença, o abandono dos filhos, o envelhecimento precoce, a viuvez, todas essas situações são para ela ali bênçãos que ela enxergou. Por que ela consegue enxergar essas situações como bênçãos? Justamente porque ela muda o seu ponto de vista. Ela não enxerga aquela situação que ela está passando do ponto de vista material, do ponto de vista da vida na Terra.
ela enxerga aquelas situações através do ponto de vista espiritual, como ser eterno, como ser em evolução, que nasceu simples e ignorante e que está predestinado à perfeição, como filho de Deus, vivendo uma experiência aqui na terra, mas que está buscando se aprimorar, o desenvolvimento das suas virtudes. Sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, nasce-me um tesouro. Seu devotamento, minha filha, seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus, consagra-lhe amor e confiança. Ele é o nosso Pai de infinita bondade e de nós pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos no turbilhão das provas humanas e não descorra só. Aí a gente já... a outra aulinha, né? A outra aulinha aí a gente vê no sentido de que Cândida orienta a filha para uma vida espiritual, como o Giovanni fala, né? E ela utiliza ali porque ela fala que a filha, o amor da filha é um tesouro, né? E aí Jesus traz pra gente a parábola dos talentos, né? Os filhos nossos são talentos que a gente recebe na nossa vida. E o que a gente, né, tem feito com os nossos talentos, né? A gente pode observar aí que a preocupação da Cândida financeira não é uma preocupação demasiada, é uma preocupação de sobrevivência. A Cândida se preocupa com a Julieta como mínimo. E ela encaminha a Julieta para um trabalho honesto, que é o da costura, né? Então ela se preocupa com a condição que ela tem, ela encaminha uma profissão para a Julieta honesta, e ela se preocupa sim que a filha seja honesta, que a filha seja uma pessoa de bem, uma pessoa dócil com o mundo, ela fala, mais do que comigo, com todos, né? E aí é onde a gente observa que a Cândida tem sim trabalhado muito para multiplicar seus talentos, ou seja, para trabalhar os seus filhos para que eles sejam pessoas de bem, né? Logicamente a gente observa que tem filhos mais rebeldes, né? E tem filhos que a Julieta ali permanece ao lado da mãe, né? E ela tem outros 2 filhos que acabavam indo. Mas a sua missão, o cuidado com seus filhos, o cuidado com a educação, a orientação, ela fez. Tanto é que ela tem a consciência tranquila, né? E outra observação que a gente faz, onde a Cândida orienta a filha, se a gente observar na prece do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, ele fala sobre livrai-nos do mal. E muitas vezes a gente fica preso com o mal externo, né? Mas Cândida alerta a Julieta aí para os maus do nosso coração, os maus do nosso interior, os maus que existem em nós, né? E é importantíssimo a gente observar. Outra coisa que eu acho, outro ponto que é extremamente interessante é a consideração e o ponto de vista sobre sucesso, né? O sucesso ali para Cândida não é a filha endinheirada, numa situação financeira, numa filha formada, numa profissão, ou a filha financeiramente extremamente confortável, com um ganho material muito grande. Não é essa a preocupação. Essa não é a resolução de sucesso da Cândida. A resolução de sucesso da Cândida é a orientação, se ela conseguir orientar a Julieta e a Julieta seguir pelo caminho do bem. Isso é o conceito, né, de sucesso para Cândida. Então a gente já tem outra aula, porque às vezes a gente fica tão preocupado com a profissão dos nossos filhos, né? Outro dia eu estava vendo 2 profissionais debatendo, né, que desde criança a gente é perguntado, a gente é questionado. O que você vai ser quando você crescer, né? E isso acaba se tornando parte, como se fosse parte de nós. Isso não é parte de nós. É apenas uma profissão e um título que pode ser deixado a qualquer momento aqui na Terra, a partir do momento que acaba a vida física, né? Obviamente
Obviamente que a gente leva os conhecimentos, sim, são necessários e são importantes, mas a gente nunca deve colocá-los em situação primeira na nossa existência, e sim o amor, a condição de compaixão, né? Que a gente observa aí que a compaixão espiritual com a Cândida e com a Julieta está sempre presente, né? Por quê? Porque a Cândida ensina isso também e ajuda a filha nesse trabalho de conscientização do espírito, enquanto espírito. Pegando um gancho aí dessa parte do livrai-nos do mal, né, que é uma coisa que muitas vezes a gente interpreta como o mal sendo a doença, o mal sendo a pobreza, o mal sendo essas dificuldades. Nós pegamos um trecho do livro Emmanuel, onde o Emmanuel ele fala o seguinte: ele começa falando a respeito da influência dos espíritos na nossa existência, dizendo que os espíritos eles não vêm para nos tirar das dificuldades que nós enfrentamos. Não é esse o objetivo do nosso anjo da guarda, não é esse o trabalho dos bons espíritos quando a gente pede proteção para o nosso lar, não é isso que eles falam. E ele, no meio dessa lição, ele diz o seguinte: os desvios e os excessos dos homens é que fizeram o vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Então são os nossos excessos que fizeram isso com o nosso planeta. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade morredoura quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. O que é isso aqui pra gente? Essa felicidade, vamos pegar aqui o exemplo da Cândida, essa paz que a Cândida alcança ali naquele momento ali morredouro, né, naquele momento ali de passagem dela, ela só alcançou por causa da humildade, por causa da benevolência que ela exercitou, da prática da caridade, que ela adquiriu ao final da sua existência a consciência tranquila, uma paz de espírito, tá bom? Ela também falou aqui e chamou a filha dela de tesouro, né? Falou que ela é um tesouro naquela terra, se ela tivesse certeza que ela ia lembrar dela como com preces. E Jesus tem uma parábola chamada do tesouro perdido. Acredito que todo mundo se lembra dela, mas Jesus fala que que o reino de Deus é semelhante a um homem que estava caminhando por um terreno, tropeçou e foi ver no que ele tinha tropeçado. Ele tinha tropeçado numa arca cheia de tesouro, uma riqueza muito grande. E ele ficou fascinado com aquela riqueza, deixou ali, voltou na cidade, vendeu a casa, vendeu os animais, vendeu todas as propriedades que ele tinha e pegou todo o dinheiro, comprou aquele terreno onde tinha aquele tesouro, e aí ele ficou com aquele tesouro. Qual que é a significação disso aí? Quando nós encontramos o reino do céu, é como o homem que encontrou o tesouro. Nada mais importa, porque aquele tesouro, o reino dos céus, é muito maior do que todos os outros bens que a gente pode adquirir aqui na terra, a gente pode ter conquistado de uma maneira ou de outra aqui na terra. Oh, mamãe, não prossiga, soluçou a jovem, desabafando-se. Não prossiga. Estaremos sempre juntas. A senhora não morrerá. Viveremos uma para a outra. Jamais nos separaremos. Acalme-se, não quero vê-la aflita. Tudo passará. O médico prometeu-me iniciar tratamento mais enérgico. Tenhamos fé. Cândida esboçou um triste sorriso. Acariciou as mãos da jovem e falou: obrigada, minha filha. Estou calma e feliz. Olhou em seguida os ponteiros do relógio próximo e acrescentou: vá sossegada, o horário de nossa palestra terminou. Aqui terminou, né, a conversa da mãe e da filha, né? E uma coisa que chamou a atenção foi outra parábola de Jesus, esta passagem de Jesus, que é a parábola do semeador, né? Quem observa ali, quem não se lembra direitinho, o Jefferson acho que consegue colocar um link aqui no vídeo, né? Para ver a parábola do semeador. Mas Jesus fala pra gente que o semeador saiu a semear e naquele momento a Cândida absorve aquela condição de semeador. E ela está semeando do mesmo
mesmo jeito que deve ter semeado ao longo da existência dela toda, né, junto da Julieta, mas ela está semeando naquele momento os conhecimentos, as orientações para a filha que ela ia deixar ali na terra. Então é bem interessante a gente observar a sementeira de amor da filha com da mãe para com a filha, com a preocupação que ela tinha aqui na terra. O texto termina dizendo mais ou menos assim: beijaram-se comovidamente e Julieta, após carinhoso adeus, afastou-se. E aí o caldeiraro disse: sigamo-la. Disse Caldeiraro a Penha: devemos assisti-la com recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriana a respeito. E aí, né, se a gente quiser saber o que acontece, né, para onde Julieta vai, né, vamos para a próxima parte. Na semana que vem a gente continua essa situação para a gente compreender um pouquinho mais da situação da Julieta. Obrigada. Obrigado, pessoal.